Gente, olha só que coisa interessante. Ontem eu fiz um vídeo falando sobre a questão da socialização e a construção de traumas quando se impõem processos de socialização na pessoa na condição autista. Logo em seguida, eu me deparei com uma reportagem do G1 falando do número de pessoas na condição autista matriculadas na escola e o grande problema que essas escolas, pais e todo mundo vivem por não conseguirem eventualmente trabalharem como deveria ser trabalhado num processo de inclusão. E aí eu recebi um comentário de um seguidor meu no meu canal do YouTube, que quando viu meu vídeo falou o seguinte: eu me sinto um torturador todos os dias quando eu levo meu filho de 10 anos na escola. E eu pedi para ele a permissão para comentar essa frase, porque essa frase, esse sentimento é o que muitos pais de crianças e adolescentes na condição autista sentem quando precisam levar os seus filhos na escola. Eu quero lembrar vocês que eu tenho 2 filhos na condição autista que estão terminando o ensino médio, estão completando 18 anos, e eu me senti assim muitas vezes. Aonde que eu estou querendo chegar? A discussão jamais pode ser em você colocar as pessoas na condição autista numa escola regular ou numa escola especial. Não é isso, não é sobre isso. As pessoas na condição autista, elas têm o direito, o merecimento de serem educadas, de aprenderem. E as pessoas na condição autista, elas devem conviver com a sociedade. Elas não têm que ser isoladas, assim como foi feito na época dos manicômios, com os leprosos, tem um cantinho lá para colocar elas. Não é sobre isso. O que nós precisamos discutir aqui é que o processo de inclusão efetivo não é aquilo que se fala, não é aquilo que se poetiza, não é aquilo que está escrito de uma forma muito bela e muito contundente dentro das leis brasileiras. O processo de inclusão é uma outra coisa. Incluir é você estar aberto para acolher qualquer pessoa que seja, dentro da condição autista ou fora da condição autista, independentemente da sua característica, para que essa pessoa ela possa participar do grupo com o seu perfil. Então, quando nós falamos de inclusão, e eu quero especificar muito bem o comentário desse seguidor, o primeiro processo que tem que estar sendo discutido é sobre a liberdade de ir e vir de uma criança e de um adolescente na condição autista dentro do espaço escolar. Por quê? Vamos lá. Toda pessoa na condição autista, ela tem um espectro que de maneira diferente, de intensidade diferente, vai envolver a hipersensibilidade sensorial, vai envolver um funcionamento neurocognitivo, que é a capacidade de resposta ao desempenho daquilo que é oferecido dentro da escola, vai ter rigidez cognitiva e vai ter uma questão relacionada a uma habilidade chamada motivação social. O espaço escolar, naturalmente, por ele construir um processo de ensino-aprendizagem, ele vai provocar um desafio nesse estudante. E esse desafio natural, mesmo com o método adaptado, com um contexto familiar, com aquilo que aconteceu no trânsito de casa para a escola, ele vai poder impactar e afetar essas características da condição autista. E a criança e o adolescente, ele pode se sobrecarregar dentro da escola, mesmo num ambiente adequado. Ele pode ter crises
E quando você obriga essa criança, esse adolescente, a continuamente estar nesse ambiente, você vai estar negativamente potencializando uma reatividade e uma motivação para não estar nesse ambiente. E o que eu estou apresentando para vocês é uma lógica, é matemático. Então a questão é a seguinte: pai, eu compadeço junto com você, porque eu vivi isso muitas vezes, tá? Trabalhar o processo de inclusão dentro de uma instituição de ensino precisa envolver muitas coisas que não são envolvidas. E sem sombra de dúvida, a primeira delas é a liberdade que os pais precisam ter de saber identificar no seu filho como ele está, para tomar uma decisão se naquele dia ele vai para a escola ou não, e se naquele dia ele vai buscar o seu filho mais cedo ou não, porque ele teve uma crise. Ah, mas aí vai virar baderna, porque daí não tem... Gente, não é uma questão de baderna. A finalidade de ensinar é você poder trocar com o seu aluno a informação e construir junto com ele um conhecimento. Nós não precisamos estar atrelados a práticas e métodos seculares e arcaicos que supostamente definem que esse processo de ensino aconteça. O que impede um processo de aprendizagem é você deixar uma criança, um adolescente em crise sobrecarregado num processo escolar, porque ele não vai aprender. O foco, o hiperfoco dele vai ser de vigilância e de autodefesa para ele sair daquela situação. Então, sim, pai, você está coberto de razão. E quando eu falo aqui nos nossos vídeos e nas nossas comunidades, que nós da comunidade autista precisamos nos unir e precisamos trabalhar arduamente para que as coisas se modifiquem, é em virtude disso. Quem é pai e mãe? Quem está na condição autista? Quem vivencia o dia a dia? Gente, tem muita informação, tem muito conhecimento para colaborar com a construção de processos. E nós não podemos ter uma atitude passiva. O que você descreve, pai, eu escuto diariamente de outros pais. Este ano, 2025, ele está sendo um ano marcado por uma dificuldade muito grande. Eu estou tendo uma incidência muito alta de adolescentes que não estão conseguindo ir para a escola. O meu filho de 17 anos está em casa de atestado até o meio do ano. Agora, o que é esse processo de liberdade? Não dá para cada dia que tiver uma crise ter que ir atrás de atestado, ter que ir atrás... Gente, é uma questão de bom senso. Só que bom senso se cria através da formação de uma cultura, através de formação de conhecimento. E, fundamentalmente, através de respeito. Eu gostaria muito de saber a sua opinião. Você acha que eu estou louco? Você acha que essa liberdade de ir e vir, esse processo de literalmente incluir dentro da condição que a criança e o adolescente têm, é um absurdo? Ou nós temos que manter a criança em crise dentro de sala de aula? Eu gostaria muito de você que é pai, você que é mãe, e principalmente você que é um adulto de diagnóstico tardio e que passou por isso, sem saber que estava na condição. Traga seu comentário, vamos conversar sobre isso. Tá bom? Um abraço.